E mudou tudo, é isso mesmo. Receita Federal declarou ontem, fez várias mudanças na declaração de imposto de renda, alterou alguns parâmetros e vai mudar muito para os aposentados e pensionistas, e as mudanças são positivas. É isso mesmo. E eu vou trazer para você agora quais os aposentados e pensionistas que precisarão declarar imposto de renda em 2024. A lista de todos eles são novas regras divulgadas ontem. É isso mesmo. Super recente agora, a gente trazendo aqui informação fresquinha para você. Por isso que eu falo para você, você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do interesse de vocês, aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Aqui você não perde nada, a gente vai te instruir sobre tudo do imposto de renda, para que você fique preparado e para que você não declare sem a necessidade, certo? Vamos ao vídeo de hoje? Olha só, a declaração de imposto de renda ainda causa muita confusão em muitas pessoas, mas não precisa ser assim. Para te ajudar, durante essa época, preparamos aqui um guia completo com todas as informações que você precisa fazer para fazer a sua declaração de imposto de renda dentro das novas regras que foram divulgadas ontem pelo governo. É isso mesmo. Se você é aposentado ou pensionista, uma das dúvidas que podem surgir é se é necessário ou não declarar imposto de renda esse ano. Afinal, essa obrigação fiscal pode gerar algumas incertezas, especialmente considerando as diferenças de faixas etárias de rendimentos. Agora, no vídeo a seguir, vamos responder essa pergunta abordando todos os pontos, como quem precisa declarar, como calcular o imposto de renda retido na fonte e também a tabela de imposto de renda para aposentados em 2024, além das consequências de não fazer a declaração. Completinho para você. Então vamos começar aqui, ó. Aposentado paga imposto de renda? É óbvio, paga imposto de renda e você sabe disso, porque o fato gerador de pagar imposto de renda é auferir renda. Recebeu dinheiro, vai pagar imposto de renda. Agora existe um limite e esse limite foi aumentado pelo governo ontem. Então até tal valor, que eu vou explicar para vocês agora, você não precisa declarar. Mas passando desse valor você vai precisar declarar. Então a resposta é sim, aposentados estarão sujeitos a declarar imposto de renda, dependendo de alguns fatores, como o valor recebido mensalmente e outras fontes de renda que possam ter. Lembrando, você é aposentado e pensionista, você recebe aluguel, por exemplo, e é declarado no imposto de renda do seu inquilino. Você recebe outras rendas aí de um trabalho que você faz à parte. Então tudo isso é somado, não é só a sua renda do benefício do INSS. Agora, se for só a sua renda do benefício do INSS, fica mais fácil. No entanto, nem todos os aposentados estão obrigados a fazer a declaração. Olha só, a necessidade de declarar o imposto de renda para aposentados dependente da faixa de rendimentos recebidos. Em geral, estão obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimentos tributáveis, tá? Vou explicar para você o que é tributável e o que não é tributável, já. Aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores ao valor estipulado pela Receita Federal, que é atualizado anualmente, e ele foi atualizado ontem. Olha só, em 2024, os aposentados precisam declarar imposto de renda se, em 2023, ultrapassarem o limite de isenção de R$ 30.639,90 de rendimentos tributáveis. Então, recebeu de aposentadoria, você não tem nenhuma isenção. Recebeu de aluguel, recebeu de emprego que você está trabalhando junto com a sua renda de benefício. Se ultrapassar R$ 30.639,90, você precisa declarar, porque todas essas rendas são tributáveis, tá? Existem alguns benefícios, por exemplo, a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, a renda dela é não tributável, então ela pode superar aqui assim R$60 mil, por exemplo, que ela não vai precisar ser declarada. Então essa é a diferença. Você consegue ver no extrato do seu Meu INSS se você tem
isenção ou não de imposto de renda, mas geralmente a maioria não tem. Pode ser que a pessoa tenha isenção por conta de uma doença também, então não conta aqui. Então, rendimentos tributáveis, tá? Rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 precisa declarar. Até esse valor, abaixo desse valor, não precisa declarar. Além disso, se o aposentado recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, cuja soma for superior a um determinado valor, também estipulado pela Receita Federal, ele deve declarar. E quando o aposentado não precisa declarar imposto de renda? Nos determinados casos, olha só, quando não precisa, presta muita atenção. Se não tiver rendimentos tributáveis que somem R$ 30.639,90 ou mais no ano anterior a da declaração, tá? Você vai estar falando de 2023 aqui, né? O que você recebeu em 2023, você declara em 2024. Se não tiver recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil contabilizados no ano anterior da declaração, no caso de 2023. Esse aqui é complexo, então eu vou ler de novo explicando para vocês. Se não tiver recebido rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte superior a R$ 200 mil contabilizados no ano anterior, tá? Então esse aqui fica isento, tá? Mesmo que seja R$ 200 mil. Se não for tributável, você não precisa declarar, tá isento. Se não tiver receita bruta superior a R$ 153.199,50 em atividade rural no ano anterior à declaração, ou seja, 2023. Não precisa compensar prejuízos tidos com atividade rural em anos anteriores à declaração, quando não precisar compensar prejuízos tidos com atividade rural em anos anteriores à declaração. Se não tiver bens e direitos, como imóveis, veículos, investimentos, que somados superem R$ 800 mil. Abaixo disso não precisa declarar. Se não tiver ganhos de capital de venda ou mais de um bem ou direito, não precisa declarar. Se não tiver realizado operações de vendas de ações e similares nas bolsas de valores, movimentando R$ 40 mil ou mais no ano, não precisa declarar. Pessoal, estou falando todas as situações aqui, mas para simplificar para você que recebe só o seu pagamento, tá? É verificar se o seu benefício é isento ou não, tá? Dá para verificar pelo meu INSS, no extrato lá ele vai estar escrito se é isento ou não. E se não for isento, é renda tributável. Se superar o valor de R$ 30 mil, quase R$ 31 mil que a gente falou aqui, tem que declarar. Se não superar, você é isento. Mas cuidado com as rendas extras que você recebe, como por exemplo aluguel, como por exemplo algum serviço que você presta que tenha nota. Então tome cuidado com isso. Continuando aqui, se não tiver vendido imóvel residencial e usado o recurso para a compra de residência para moradia dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da data da venda. Esse aqui também não precisa. Por último, quando não passar a residir no país em qualquer mês do ano anterior à declaração. Se o aposentado em questão disser sim para qualquer desses pontos acima, será preciso declarar, tá? Então, tudo que eu passei aqui, se sua resposta for sim, você precisa declarar. Qual a tabela de imposto de renda para aposentados em 2024? Tabela de imposto de renda para aposentados segue a mesma regra de qualquer pessoa física, podendo variar dependendo da faixa de renda de contribuição. As alíquotas podem ir de 7,5% até 27,5%. É isso mesmo, conforme o montante declarado, quanto mais ganha, mais paga. Como calcular o imposto de renda retido na fonte do aposentado? Para calcular o imposto de renda retido na fonte de um aposentado, é necessário considerar o valor total dos rendimentos tributáveis recebidos durante o ano, bem como
os descontos legais, como pensão alimentícia e dependentes, tá? Então, assim, tem situações que são mais complicadinhas e que você pode procurar a ajuda de um contador para fazer para você. Mas se você recebe só o seu benefício, sabe se ele é tributável ou não tributável e se ele ultrapassou o valor de 30 mil reais ou não, você fica tranquilo, tá? É fácil você saber se você vai declarar ou não. A grande maioria recebe só o benefício. Com esses dados em mãos, é possível utilizar o aplicativo disponibilizado pela Receita Federal para fazer os cálculos necessários e preencher corretamente a declaração de imposto de renda. Quando chegar, pessoal, através do meu INSS, vai ser disponibilizado o extrato de imposto de renda fornecido com os dados da Receita Federal. Você só vai confirmar ou não. É muito fácil fazer a declaração de imposto de renda hoje em dia. Você confirma aquela informação, confirma que recebeu aquele valor, então é muito tranquilo, tá? Você não precisa preencher praticamente nada, ela já vem pré-preenchida e se você quiser adicionar alguma coisa, você faz. Por isso que eu falo que nem sempre é necessário você procurar um contador, porque está muito tranquilo de fazer. E a gente está aqui também para responder para vocês, caso vocês precisem, no próprio vídeo aqui nos comentários vocês podem perguntar. O que é o informe de rendimento? O informe de rendimento é fornecido pelo INSS em um documento essencial para a declaração de imposto de renda. Você vai confrontar ele com as informações que a Receita vai te mandar. Nele estão contidas todas as informações necessárias para os rendimentos recebidos ao longo do ano, como valores dos benefícios, retenção na fonte, entre outros dados importantes para o cálculo do imposto devido. É possível encontrar o seu informe de rendimento pelo site ou aplicativo Meu INSS. Entrou no Meu INSS, login, senha, né? O login é seu CPF, vai colocar a sua senha e aí, logo na página inicial já tem extrato de imposto de renda, que é o serviço mais solicitado agora. A gente tem um vídeo aqui também mostrando para vocês como tirar o extrato de imposto de renda. Eu vou deixar logo no final aqui para vocês também o passo a passo de como fazer isso. Até que idade é preciso declarar imposto de renda? Uma dúvida muito recorrente. Não há uma idade específica para deixar de declarar imposto de renda. A obrigatoriedade de declarar está mais relacionada aos rendimentos obtidos durante um ano. Sendo assim, se o contribuinte se enquadrar em uma das situações que exigem a declaração, independentemente da idade, ele deve fazê-la dentro do prazo estipulado pela Receita Federal. Mas tem a questão da isenção. Olha só, pensionista é isento de imposto de renda? Os pensionistas, eles são pessoas que recebem benefícios previdenciários, independentemente de terem contribuído com o INSS. E eles também podem estar sujeitos a declarar imposto de renda. Aliás, eles estão sujeitos, porque são rendas tributáveis, assim como os aposentados. Os critérios são os mesmos já mencionados anteriormente, como o valor total dos rendimentos recebidos. No entanto, há algumas situações em que o pensionista pode ser considerado isento, como no caso de pensões alimentícias, desde que estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação. O que acontece se eu não declarar o imposto de renda? Fica atento. Não cumprir com a obrigação de declarar o imposto de renda pode gerar várias consequências desagradáveis. Inclusive, você pode perder sua restituição e pagar multa. Entre elas estão a multa, que varia conforme o tempo de atraso e o valor declarado, além da impossibilidade de obter certidões negativas e a inclusão do contribuinte na malha fina, o que pode gerar dores de cabeça e demandar tempo para regularização. Em resumo, a declaração de imposto de renda para aposentados e pensionistas é uma obrigação que deve ser cumprida dentro dos prazos estabelecidos pela Receita Federal, levando em consideração os rendimentos obtidos ao longo do ano anterior e as condições específicas de cada contribuinte. Aí eu quero mostrar aqui para vocês, para finalizar, pessoal, é o seguinte: a principal mudança é essa daqui, ó. Em 2024, os aposentados precisam declarar imposto de renda se, em 2023, somando tudo que recebeu, ultrapassarem o limite, né, de isenção, que é de R$ 30.639,90.
em rendimentos tributáveis, tá? Aposentadoria, pensão, tudo que for benefício normal, que não tenha uma deficiência, que não tenha alguma especificidade, que não tenha aposentadoria por invalidez, por exemplo, por acidente de trabalho, que tem alguma especificidade que dá isenção, você consegue ser isento se você recebeu valor menor que isso. Recebeu o valor maior? Vai declarar. Vai vir bonitinho já o valor que você recebeu, você vai confirmar ou não e vai escolher entre a declaração simples ou a completa, caso você queira incluir documentos, né? Por exemplo, que teve despesa com médico, enfim, despesa escolar, com filho, com dependente. Então, fique atento a isso. Mas a principal mudança foi essa que veio de ontem para hoje. Limite de isenção subiu, era 28 mil e alguma coisa, subiu para 30.639,90 e vai livrar muita gente de ter que declarar imposto de renda esse ano, principalmente os aposentados e pensionistas. Se ficou com dúvida, eu falo um pouquinho rápido, assista o vídeo novamente, tá? E se tiver ainda dúvida persistir, pode deixar aqui no final, nos comentários, que a gente vai responder para você. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do interesse de vocês, aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Hoje a gente trouxe só notícias novíssimas que acabaram de sair. Pente fino, né? O vídeo anterior. Agora a declaração de imposto de renda instruindo vocês. Então, tudo o que vocês precisam aqui para ficar atualizado tem no nosso canal. Então se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe aquele joinha para dar aquela moral, para reconhecer nosso trabalho, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.